Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do SDR Eletrônica. Continuação do vídeo anterior. Tem bastante coisa para a gente ler ainda. A gente está na página 14, vai até a página 74. Vamos que vamos, né, minha gente? Vamos continuar, hein? Não podemos parar de estudar. Ok? Então, bora que bora. Tudo pronto por aí? Estão preparados para o próximo vídeo? Prestando bem atenção, hein? Para a gente aprender a mexer com programação em C++ no Dev, no compilador. Então, hoje ele vai dar continuação aí em tipos e dados, que a gente vai utilizar na programação e o que a gente pode usar, tá? Quando um programa é escrito ó, em qualquer linguagem de programação, é necessário a definição ó, de algumas variáveis, tá? A gente tem que definir a variável, não pode alterar ela. Variáveis são instâncias em que serão armazenados valores utilizados durante a execução do programa. Estas variáveis podem ser modificadas para suportar diferentes tipos de dados, a informação que eu vou usar, que é padrão para qualquer linguagem de programação. Estas variáveis podem ser modificadas para suportar diferentes tipos de dados. Lembra que eu falei em biblioteca? A gente pode criar a biblioteca, né? Pode editar a biblioteca. Os principais tipos de dados utilizados em C++ podem ser divididos em variáveis inteiras e reais. Variáveis inteiras servem para armazenar números inteiros, sem partes fracionárias, né? Tipo 1,2, 1,3, não, é 1, 2, 3 e assim vai. O principal tipo de variável inteira em C++ é o int. Além dele, existem os tipos char, short e long. Que short é curto e long é longo. É contagem longa. Cada um deles caracterizado por um tamanho de bits diferentes. Esses tipos podem ser modificados pelo prefixo unsigned, quer dizer, não é definido, né? Que determina que a variável em questão só terá valores positivos, liberando o bit de sinal e aumentando a capacidade de armazenamento da variável. Por exemplo, né? Default, né? Todas as variáveis inteiras e reais declaradas em C++ são signed, ou seja, possuem um bit de sinal e podem ser tanto positivas como negativas. A tabela abaixo mostra os principais tipos de inteiros, seus tamanhos em bits e seu intervalo de armazenamento. Então aqui tem a tabela, o tipo, tamanho em bits e o intervalo. Então a gente tem um share, que é 8 bits. O intervalo ele vai de menos 128 a 127. Sim, ele conta número negativo. Um Zigned share é de 8 bits, de 0 a 255. Int, que é 16 bits. Dá tudo esse numerão aí, 32.000. Um Zigned short, um Zigned short, long e um Zigned long. Olha até quanto que vai o Zigned long, ó, que é indefinido, né? Um Zigned é indefinido. 32 bits, de 0 a 4 bilhões, 294 milhões, 967 mil, e assim vai. Variáveis reais servem para armazenar números que possuem partes fracionárias. Existem duas maneiras de representar números fracionários em C++. A primeira, a mais simples, é utilizar o ponto para separar as partes inteiras e fracionárias. Por exemplo, 0 ponto, né, que seria uma vírgula, mas a gente usa o ponto, 00098, 1.2145, 3.1461, 8.0.
São variáveis reais fracionárias. Mesmo no caso de um número com parte fracionária igual a zero, a utilização do ponto assegura, né, que este número seja considerado um número de ponto flutuante por C++. A segunda maneira é utilizar a notação científica e ponto. Por exemplo, 3,45 significa 3,45 multiplicado por 10 elevado à sétima potência. Então, o E, que eu estou elevando 3,45 à sétima potência. Então, eu não preciso escrever igual na calculadora científica, no papel. Eu escrevo no programa do C++, escrevo assim. Tá? Elevado à sétima potência, né? Ou à décima potência, ou elevado a 10, né? É assim que escreve. Ele faz cálculo matemático também. O programa ele faz tudo, tá? Que a calculadora faz. Tudo isso aqui tem dentro da calculadora. Essa notação é bastante útil para representar números realmente grandes ou realmente pequenos. A notação E maiúsculo assegura que o número seja armazenado em formato de ponto flutuante. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? 2,52 elevado à oitava igual a 2,52 vezes 100 mil, que é igual a 252 mil. Menos 3,2 vezes 3 é igual a menos 3,2 vezes 1000, que é igual a menos 3.200. Agora a gente tem um aqui bem esquisito aqui, né? 23z menos 4 é igual a 23 vezes 0,0001, que é igual a 0,0023. Assim como os inteiros, os números reais em C++ podem ser representados por três tipos de variáveis, com diferentes intervalos. São elas: o float, o double e long double. Float é um tipo de variável real natural, aquela com a qual o sistema trabalha com maior naturalidade. Double e long double são úteis quando queremos trabalhar com intervalos de números reais realmente grandes. Utilizamos números reais realmente, né, geralmente para expressar precisão através do número de casas decimais. Então, podemos dizer que uma variável float é menos precisa que uma variável double, assim como uma variável double é menos precisa que long double. A tabela abaixo mostra os tipos de variáveis reais, seu tamanho em bits e o intervalo de armazenamento. Então aqui a gente tem a tabela, o tipo, tamanho em bits e o intervalo. O float, o double e o long double. 80 bits, 64 bits, 32 bits. Tá? Variáveis que a gente usa para soma, multiplicação, né? Definição de variáveis. As variáveis devem ser declaradas, ou seja, devem ser definidos nome, tipo e algumas vezes seu valor inicial. As variáveis são classificadas em variáveis locais e globais. Variáveis globais são aquelas declaradas fora do escopo das funções. Tá? Variáveis locais são aquelas declaradas no início de um bloco e seus escopos estão restritos aos blocos em que foram declaradas. A declaração de variáveis locais deve obrigatoriamente ser a primeira parte de um bloco, ou seja, deve vir logo após um caractere de abre chaves, né, tem a chave aqui,
tem que abrir essa chave aqui, e não deve ser intercalada com instruções ou comandos. Para declarar uma variável, somente é obrigatório declarar seu tipo e nome. Então, eu tenho aqui o tipo e o nome entre a chave. Por exemplo, int, exemplo. Além disso, caso seja necessário, podemos declarar um valor a esta variável no momento da sua declaração e também adicionar um prefixo a ela, da seguinte forma: prefixo, o tipo, o nome igual ao valor. Temos um outro exemplo aqui. Um zigned int exemplo igual a 12, ponto, vírgula. Aqui em cima também, ó, tem ponto, vírgula, tá? Definição de constantes. Vamos ver aqui um pedacinho aqui. Conceito de constantes em linguagem de programação é atribuir um certo valor constante a um nome e quando este nome for referenciado dentro do código do programa, será utilizado nas operações o valor atribuído a este nome. Ou seja, se for definida a constante π com o valor 3,1415926536, quando for encontrado o código, o nome π, será utilizado em seu lugar o valor 3,1415926536. Tá? Então, quando eu colocar lá π lá, ele vai buscar esse número aí. Eu não preciso digitar o número π inteiro. Em C++, utilizamos o prefixo const associado a um tipo, um nome e um valor para definir uma constante. Eu não preciso escrever constante, eu escrevo const. Tá? Então, embaixo tem um exemplo. Const, abre chave, tipo, fecha chave, espaço, abre chave, nome, fecha chave, igual, abre, fecha chave, valor. Const, tem outro exemplo aqui, ó. Const int eterna igual a 256. Tem que dar sempre o espaço aqui, tá, gente? Por exemplo, acima, definimos uma constante inteira de nome externa, né, eterna, nome eterna, que possui o valor numérico 256. É importante notar que devemos declarar a constante e atribuir um valor na mesma linha de comando. Não podemos criar uma constante e lhe atribuir um valor posteriormente, ou seja, a gente tem que criar o valor antes. As seguintes linhas de comandos são inválidas. Const int eterna, ponto vírgula eterna igual a 256. Então tem que criar um valor antes, para definir antes o que eu quero. A partir da primeira linha eterna, passa a ser a constante, né, uma constante. E seu valor não pode ser mais mudado durante a execução do programa. Então, se eu for usar outro valor, eu tenho que ir lá e mudar o valor. Não posso ir mudando de valor conforme for programando. Como o seu valor não foi declarado, essa constante pode ter qualquer valor que seja na memória do computador, ó, naquele momento, né, da declaração da variável. Então, eu tenho sempre que criar o valor antes. Tá? Números hexadecimais e octais. Em programação, algumas vezes é comum usar um sistema de numeração baseado em 8 ou 16 em vez de 10. Né? O sistema numérico baseado em 8 é chamado de octal e usa os dígitos de 0 a 7, porque o 0 também conta como um número. Em octal, o número 10 é o mesmo que 8 em decimal. O sistema numérico de base 16 é chamado de hexadecimal, porque tem 16 bits. E usa os dígitos de 0 a 9. E as letras, né,
mais as letras de A a F. Então vai de 0 a 9 e mais de A a F, para dar os 16. Tá? Que equivalem a 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Né? E, por exemplo, o número hexadecimal 10 é 16 em decimal, por causa da frequência com que esses dois sistemas numéricos são usados. A linguagem C permite que se especifique, né, valores inteiros em hexadecimal ou octal para uma variável ou constante, em vez de decimal. Um valor hexadecimal deve começar com 0. Um 0 seguido de um x, seguindo pelo valor em formato hexadecimal. Por exemplo, vamos ver aqui, um valor octal começa com um 0. Aqui temos alguns exemplos de hexadecimal. Hexadecimal é igual a 0xFF. Isso aqui pode ser uma letra, uma cor, um número. Ponto, vírgula, barra, né, asterisco, 255 em decimal. Em octal é igual a 0,11, né, aí já é octal. Ponto, vírgula, barra, asterisco, 9 em decimal, né, asterisco, barra, para fechar o programa. Tá bom, pessoal? Então vamos ler mais esse pedacinho dessa tabela. Outra base numérica muito utilizada na programação é a base binária. Apesar de C++ não possuir uma forma específica de se expressar valores de base binária, podemos utilizar a notação hexadecimal para esta função. A tabela abaixo mostra como pode ser feita a conversão de um valor binário para um valor hexadecimal. Então a gente pode converter, né, o dígito hexadecimal equivalente em binário, o dígito hexadecimal para o equivalente em binário. Então a gente tem aqui o 0 em hexadecimal, que é 0, 0, 0, 0 em binário, o 8, né, em hexadecimal, que é 1000, que não é 1000, que é 1, 0, 0, 0, e na última linha a gente tem o 5 em hexadecimal, tá? Equivalente ao binário, 0, 1, 0, 1. Em linguagem do programa do computador, é tudo bit 0 e 1, em binário. Tá? Se for em hexadecimal, vai de 0 a 9, né? E do A até o F. Aqui tem do A até o D. Mais para baixo aqui, ó, vai ter o F, ó. A, B, C, D e F, ó. Vai ter a letra F. No próximo vídeo, vamos ver os valores e strings. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Agradecimento a todo mundo aí que assistiu o vídeo até o final. Dê o like. Agradecimento aos inscritos. Até a próxima e fui.